Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui conosco. No vídeo de hoje falaremos sobre como reagir quando a raiva nos invade. Espero que você goste das lições passadas no vídeo. Aproveite! Esta sentença pertence a Marco Aurélio, imperador romano que governou entre os anos 161 e 180 d.C., e que deixou registrado em suas meditações um dos testemunhos mais íntimos e profundos sobre a arte de viver com dignidade. Marco Aurélio não escreveu suas reflexões para publicação ou vanglória. Ele as redigiu para si mesmo como exercícios diários de autoexame, nos intervalos entre batalhas, decisões políticas e as pressões imensas de conduzir um império. Suas palavras eram ferramentas de contenção interior, lembretes de que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Quando ele afirma que a raiva nos pune por sermos quem somos, Marco Aurélio está apontando para algo que transcende a simples irritação momentânea. Ele está revelando que a raiva é, antes de tudo, um veneno que ingerimos esperando que o outro morra. É uma chama que nos consome de dentro para fora, corroendo nossa serenidade, nossa clareza de pensamento, nossa capacidade de agir com sabedoria. A raiva não é apenas uma resposta ao mundo externo. Ela é também um reflexo de nossa própria fragilidade, de nosso apego a expectativas, de nossa incapacidade de aceitar que nem tudo está sob nosso controle. E aqui reside a questão central desta reflexão. O que acontece quando paramos de reagir? O que ocorre quando escolhemos não alimentar a raiva, não devolver o golpe, não responder ao insulto com outro insulto? Será possível que, ao recuarmos do impulso reativo, a raiva simplesmente perca sua força como uma chama sem oxigênio? Carl Jung, psicólogo suíço que dedicou sua vida ao estudo das profundezas da psique humana, falava sobre algo que ele chamava de reação inconsciente. Para Jung, grande parte de nosso comportamento não é fruto de escolha consciente, mas sim de padrões automáticos, imagens arquetípicas e conteúdos reprimidos que habitam as camadas mais obscuras da mente. Quando reagimos com raiva, muitas vezes não estamos respondendo ao presente, mas sim a feridas antigas, a traumas não resolvidos, a sombras que não ousamos encarar. A raiva, nesse sentido, é menos sobre o outro e mais sobre nós mesmos. É um sinal de que algo dentro de nós foi tocado, algo que ainda pulsa com dor, com medo, com uma necessidade desesperada de controle. Os estoicos, por sua vez, construíram toda uma filosofia em torno da ideia de que o sofrimento humano nasce de nossa resistência à realidade. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos de sua época, ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando alguém nos insulta, não é o insulto em si que nos fere, mas a crença de que não deveríamos ser insultados, de que merecemos respeito incondicional, de que o outro deveria agir de acordo com nossas expectativas. A raiva, portanto, nasce de uma ilusão, a ilusão de que o mundo deve se conformar aos nossos desejos. Imagine a seguinte cena. Você está no trânsito, atrasado para um compromisso importante. De repente, alguém corta sua frente de maneira abrupta e perigosa. Seu primeiro impulso é sentir a raiva subir, uma onda quente que invade o peito, os punhos que se cerram, a vontade de buzinar, de gritar, de retribuir a ofensa. Nesse momento, você está diante de uma encruzilhada. Você pode seguir o impulso, reagir com agressividade, alimentar a raiva e deixar que ela tome conta de seu estado interno. Ou você pode pausar, respirar e escolher não reagir. O que acontece nessa pausa? O que ocorre no espaço entre o estímulo e a resposta? É justamente nesse intervalo que reside toda a nossa liberdade. Viktor Frankl,
psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está nosso poder de escolha. É nessa fração de segundo, nessa brecha de consciência, que podemos decidir quem queremos ser. Podemos ser escravos de nossos impulsos ou mestres de nossas reações. Mas por que é tão difícil não reagir? Por que a raiva parece ter uma força magnética quase irresistível que nos puxa para o abismo da reatividade? Jung diria que a raiva tem raízes profundas no que ele chamava de sombra, aquela parte de nós mesmos que rejeitamos, que negamos, que escondemos sob camadas de civilidade e autocontrole. A sombra é composta de tudo aquilo que não queremos ser, de todos os impulsos que consideramos inaceitáveis, de todas as emoções que julgamos como fraqueza. E quando alguém nos provoca, quando algo no mundo externo espelha de volta para nós aquilo que negamos em nós mesmos, a sombra irrompe com força explosiva. Os estoicos tinham uma compreensão diferente, mas complementar. Para eles, a raiva é uma paixão destrutiva, um movimento da alma que nos afasta da razão e nos lança no caos. Sêneca, em seu tratado sobre a ira, descreve a raiva como uma forma de loucura temporária, um estado em que perdemos o controle de nossas faculdades racionais e nos tornamos prisioneiros de nossas emoções. Ele argumenta que a raiva não apenas falha em resolver problemas, mas também os agrava, criando ciclos de ressentimento, vingança e sofrimento. E aqui começamos a vislumbrar a resposta para a nossa pergunta inicial. Quando paramos de reagir, quando escolhemos conscientemente não alimentar a raiva, ela perde força, porque deixamos de fornecer o combustível que a mantém viva. A raiva precisa de nossa atenção, de nossa energia, de nossa disposição em continuar lutando contra o que já aconteceu. Quando retiramos essas coisas, quando recusamos o convite para a batalha, a raiva se dissipa como fumaça ao vento. Pense em um incêndio. O fogo precisa de 3 elementos para existir: combustível, calor e oxigênio. Retire qualquer um desses elementos e o fogo se apaga. A raiva funciona da mesma maneira. Ela precisa de combustível, que são nossos pensamentos obsessivos sobre a injustiça sofrida. Ela precisa de calor, que é nossa identificação emocional com a ofensa. E ela precisa de oxigênio, que é nossa reatividade, nossa necessidade de responder, de defender, de atacar. Quando paramos de reagir, estamos retirando o oxigênio. E sem oxigênio, por mais intenso que seja o combustível ou o calor, o fogo simplesmente não pode continuar. Mas isso não significa reprimir a raiva. Jung era extremamente claro sobre os perigos da repressão. Quando negamos nossas emoções, quando as empurramos para as profundezas do inconsciente sem reconhecê-las, elas não desaparecem. Elas apenas se tornam mais poderosas, mais distorcidas, e eventualmente irrompem de maneiras ainda mais destrutivas. Não reagir não é o mesmo que fingir que a raiva não existe. É, na verdade, o oposto. É reconhecer a raiva, observá-la, compreender sua origem, mas escolher não deixar que ela comande nossas ações. Os estoicos chamavam isso de assentimento. Para eles, não podemos controlar as impressões iniciais que surgem em nossa mente. Quando alguém nos insulta, é natural que uma sensação de raiva apareça. Isso é involuntário, automático, parte de nossa constituição biológica e psicológica. Mas o que fazemos com essa impressão inicial, isso sim está sob nosso controle. Podemos dar nosso assentimento a ela, acreditar nela, agir com base nela. Ou podemos observá-la, questioná-la e escolher uma resposta diferente. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isto e encontrará força." Esta é, talvez, uma das verdades mais libertadoras que podemos incorporar em nossas vidas. O mundo vai continuar sendo imprevisível, injusto, caótico.
As pessoas vão continuar nos decepcionando, nos machucando, nos provocando, mas nada disso tem o poder de nos roubar a paz interior, a menos que concordemos em entregar essa paz. A raiva só nos domina quando damos a ela permissão para fazê-lo. E assim, nesta jornada de reflexão, vamos explorar juntos o que significa deixar de reagir. Vamos investigar as raízes psicológicas da raiva, os ensinamentos estoicos sobre controle emocional e as práticas que podem nos ajudar a cultivar uma presença mais serena diante das tempestades da vida. Vamos descobrir que a verdadeira força não está em vencer batalhas externas, mas em conquistar a paz interior, mesmo quando tudo ao nosso redor clama por guerra. A raiva é uma emoção antiga. Ela existe desde que os primeiros seres humanos caminharam sobre a Terra, e sua função original era essencialmente protetora. Diante de uma ameaça real, a raiva preparava o corpo para lutar ou fugir, liberando hormônios como adrenalina e cortisol, aumentando a frequência cardíaca, tensionando os músculos. Em um mundo onde predadores espreitavam nas sombras e tribos rivais competiam por recursos escassos, a raiva era uma ferramenta de sobrevivência. Mas algo mudou. Vivemos agora em um mundo onde as ameaças raramente são físicas. Não enfrentamos leões ou exércitos invasores. As ameaças que encontramos são, em sua maioria, psicológicas. Um comentário ácido de um colega, uma crítica nas redes sociais, um motorista imprudente, uma discussão conjugal. E, no entanto, nosso corpo continua respondendo como se estivéssemos diante de um predador mortal. A raiva surge com a mesma intensidade, mas agora é dirigida a alvos que não exigem uma resposta física. E assim, em vez de nos proteger, a raiva nos aprisiona. Jung observou que muitas de nossas reações emocionais intensas têm origem não no presente, mas no passado. Quando algo no mundo externo ressoa com um conteúdo não resolvido em nosso inconsciente, a resposta emocional é amplificada de maneira desproporcional. Imagine que você teve um pai autoritário que raramente ouvia suas opiniões quando você era criança. Agora, já adulto, você está em uma reunião de trabalho e seu chefe interrompe você no meio de uma apresentação, descartando sua ideia sem consideração. A raiva que você sente não é apenas sobre aquele momento, é sobre todas as vezes que você foi silenciado, todas as vezes que sua voz foi ignorada, todos os anos acumulados de frustração. Você não está reagindo ao seu chefe. Você está reagindo a uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Este é um dos insights mais profundos da psicologia junguiana. Nossas reações são frequentemente projeções. Projetamos no mundo externo aquilo que não conseguimos reconhecer ou integrar em nós mesmos. Quando sentimos raiva de alguém, vale a pena perguntar: o que essa pessoa está despertando em mim? Que parte de mim mesmo estou recusando ver? Jung acreditava que o caminho para a maturidade psicológica envolve retirar essas projeções, trazer de volta para dentro o que colocamos lá fora e assumir responsabilidade por nosso mundo interior. Os estoicos tinham uma prática similar, embora formulada de maneira diferente. Eles sugeriam que, diante de qualquer evento perturbador, deveríamos perguntar: o que está sob meu controle aqui? Epicteto ensinava que existem apenas duas categorias de coisas no universo: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Sob nosso controle estão nossos julgamentos, nossos valores, nossas intenções, nossas reações. Fora de nosso controle estão os eventos externos, as ações dos outros, o passado, o futuro. A sabedoria, para os estoicos, consiste em investir toda a nossa energia naquilo que podemos controlar e aceitar serenamente aquilo que não podemos. Quando alguém nos ofende, o que está sob nosso controle? Não podemos controlar o que a pessoa disse ou fez. Isso já aconteceu. Não podemos controlar os motivos dela, sua história, suas feridas, suas intenções. Mas podemos controlar como interpretamos o evento.
Podemos controlar o significado que atribuímos a ele. E, acima de tudo, podemos controlar nossa resposta. Aqui está a chave. A raiva não é causada pelos eventos externos, mas pela narrativa que construímos sobre esses eventos. Quando alguém nos corta no trânsito, a raiva não vem do ato em si, mas da história que contamos a nós mesmos. Essa pessoa não tem respeito. Ela acha que é melhor que os outros. Isso é inaceitável. Mas e se contássemos uma história diferente? Talvez essa pessoa esteja tendo uma emergência. Talvez ela esteja apenas distraída. De qualquer forma, isso não diz nada sobre mim. Com essa nova narrativa, a raiva perde seu fundamento. Sêneca conta uma história ilustrativa. Ele descreve um homem que, ao embarcar em um barco, foi violentamente empurrado por outro passageiro. Furioso, ele estava prestes a revidar quando percebeu que o outro passageiro era cego. Instantaneamente a raiva se dissolveu. Por quê? Porque a narrativa mudou. Quando achamos que fomos intencionalmente agredidos, a raiva floresce. Quando percebemos que não houve má intenção, que foi um acidente ou uma impossibilidade, a raiva desaparece. Isso revela algo crucial. A raiva depende de nossa interpretação, não do fato em si. E se pudéssemos tratar todos os que nos ofendem como se fossem cegos, não no sentido literal, mas no sentido de reconhecer que eles agem a partir de suas próprias limitações, suas próprias feridas, sua própria cegueira? Marco Aurélio escreveu: quando acordar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Elas são assim porque não distinguem o bem do mal. Isso não é cinismo, é realismo compassivo. É reconhecer que as pessoas agem de acordo com seu nível de consciência e que muitas vezes esse nível é limitado. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Jung falava sobre o conceito de sincronicidade, a ideia de que não existem coincidências verdadeiras, de que os eventos externos muitas vezes refletem estados internos. Embora isso possa parecer místico demais para alguns, há uma verdade psicológica nele. O mundo que percebemos é filtrado por nossa psique. Quando estamos cheios de raiva, tendemos a notar e a atrair situações que validam nossa raiva. Quando estamos em paz, as mesmas situações podem passar despercebidas ou ser interpretadas de maneira completamente diferente. Pense em um dia em que você acordou de mau humor. Tudo parecia conspirar contra você. O café derramou. O trânsito estava pior que o normal. As pessoas pareciam especialmente irritantes. Agora, pense em um dia em que você acordou em paz, talvez depois de uma boa notícia ou de uma noite de sono reparador. Os mesmos eventos, as mesmas pessoas, mas sua experiência foi completamente diferente. Por quê? Porque você mudou. Seu estado interior filtrou a realidade de maneira distinta. Os estoicos chamavam isso de representações. Para eles, não temos acesso direto à realidade. Temos apenas acesso às nossas representações mentais da realidade. E essas representações são moldadas por nossos julgamentos, nossas crenças, nossos medos e desejos. Duas pessoas podem vivenciar o mesmo evento e ter reações completamente opostas, porque suas representações são diferentes. Um vê insulto, onde o outro vê desafio. Um vê catástrofe, onde o outro vê oportunidade. Então, quando paramos de reagir, o que estamos realmente fazendo? Estamos criando um espaço entre a representação e a resposta. Estamos nos dando tempo para questionar a narrativa automática, para examinar nossos julgamentos, para escolher conscientemente como queremos interpretar o que está acontecendo. Estamos essencialmente tomando de volta o controle sobre nossa vida interior, mas isso exige prática. A reatividade é um hábito profundamente enraizado. Durante anos, talvez décadas, treinamos nosso cérebro para responder automaticamente a certos estímulos. Alguém nos critica e instantaneamente nos defendemos.
Alguém nos desrespeita e imediatamente atacamos de volta. Esses padrões estão gravados em circuitos neurais, reforçados por milhares de repetições. Mudar isso não acontece da noite para o dia. Exige vigilância constante, autoconsciência e a disposição de falhar e recomeçar. Aqui entra uma prática estoica poderosa chamada de premeditatio malorum, ou premeditação dos males. Envolve antecipar mentalmente as dificuldades que podemos enfrentar e preparar nossas respostas com antecedência. Pela manhã, antes de enfrentar o dia, você pode se perguntar: que situações podem me provocar raiva hoje? Como quero responder a elas? Ao fazer isso, você está criando novos caminhos neurais, novos padrões de resposta. Quando a situação real surgir, você terá maior chance de agir de acordo com sua intenção, em vez de sua reação automática. Jung sugeria algo semelhante através do que ele chamava de imaginação ativa. Trata-se de dialogar conscientemente com as figuras e emoções que habitam nosso inconsciente. Se a raiva é uma presença constante em sua vida, você pode personificá-la, dar-lhe uma forma na imaginação e conversar com ela. Perguntar: de onde você vem? O que está tentando me proteger? O que você precisa de mim? Esse diálogo interno pode revelar camadas profundas de significado e ajudar a integrar aspectos dissociados da psique. E assim, lentamente, através da prática consistente, começamos a perceber que a raiva não é um inimigo a ser destruído, mas um mensageiro a ser compreendido. Ela nos alerta para situações que percebemos como ameaças, para limites que sentimos violados, para valores que consideramos importantes. O problema não é a raiva em si, mas nossa identificação cega com ela, nossa crença de que precisamos agir conforme seus ditames. Há uma metáfora budista que os estoicos também apreciariam. A mente é como um céu claro, e as emoções são como nuvens que passam. Algumas nuvens são escuras e pesadas, outras são leves e brancas, mas nenhuma delas é o céu. O céu permanece inalterado, independentemente das nuvens que o atravessam. Da mesma forma, nossa consciência essencial permanece serena, independentemente das emoções que a atravessam. Quando nos identificamos com as nuvens, quando acreditamos que somos a raiva, perdemos contato com o céu claro. Mas quando aprendemos a observar as emoções sem nos identificar com elas, descobrimos uma paz que nenhuma circunstância externa pode perturbar. Antes de avançarmos ainda mais nesta jornada de descoberta, gostaria de fazer um convite. Se estas reflexões estão ressoando com você, se algo aqui está tocando uma corda profunda em sua alma, considere se inscrever no canal. Não porque eu preciso de números, mas porque esta é uma comunidade de pessoas que buscam viver com mais consciência, com mais sabedoria, com mais paz interior. E sua presença aqui, suas reflexões nos comentários, suas próprias histórias de transformação, enriquecem todos nós. Conte-nos, qual foi a última vez que você conseguiu não reagir diante de uma provocação? Como foi essa experiência? O que você aprendeu sobre si mesmo? A não reação não é passividade. Este é um equívoco comum que precisa ser desfeito logo no início. Quando os estoicos falam sobre não reagir, quando Jung fala sobre integrar emoções sem agir impulsivamente, eles não estão advogando pela inércia, pela submissão ou pela tolerância ao abuso. O que eles estão propondo é algo muito mais sofisticado, uma ação que surge da clareza e não do caos emocional. Existe uma diferença fundamental entre reagir e responder. Reagir é automático, inconsciente, impulsivo. É como um reflexo do joelho, quando o médico bate com o martelo. Não há pensamento envolvido, apenas ação instantânea. Responder, por outro lado, envolve consciência, deliberação, escolha.
Quando respondemos, ainda podemos agir de maneira firme, ainda podemos estabelecer limites, ainda podemos nos defender, mas fazemos isso a partir de um lugar de centramento, não de descontrole. Marco Aurélio, apesar de toda a sua sabedoria estoica, não era um pacifista. Ele liderou seu império em várias campanhas militares, defendeu fronteiras, tomou decisões difíceis que envolviam vida e morte. Mas ele fazia isso com o que os estoicos chamavam de apatheia, um termo frequentemente mal compreendido. Apatheia não significa ausência de emoção ou indiferença fria. Significa ausência de paixões destrutivas, ausência de reações emocionais que nublam o julgamento. Marco Aurélio podia ir à guerra, mas não com raiva pessoal. Ele podia tomar decisões difíceis, mas não por vingança ou ressentimento. Sua ação vinha de um senso de dever, de responsabilidade, de consideração racional pelo bem maior. Jung dizia algo complementar quando falava sobre a diferença entre expressão e atuação. Expressar uma emoção significa reconhecê-la, nomeá-la, compreendê-la, talvez até comunicá-la de maneira apropriada. Atuar uma emoção significa deixar que ela controle nosso comportamento sem filtro consciente. Você pode expressar que está com raiva dizendo calmamente: "O que você disse me machucou e estou sentindo raiva agora. Preciso de um momento para processar isso." Isso é expressão consciente. A atuação seria gritar, quebrar coisas, dizer palavras cruéis que você não pode retirar. A primeira constrói pontes, a segunda as destrói. Há uma história antiga, provavelmente apócrifa, mas pedagogicamente poderosa, sobre um mestre zen e seu discípulo. O discípulo pergunta: "Mestre, como você consegue permanecer tão calmo diante de insultos e provocações?" O mestre responde: "Se alguém lhe oferece um presente e você não o aceita, a quem o presente pertence?" O discípulo reflete e diz: "A quem ofereceu, eu suponho." O mestre sorri. "Exatamente. Se alguém me oferece raiva e eu não a aceito, ela permanece com quem a ofereceu." Esta história captura algo essencial. A raiva dos outros só se torna nossa raiva quando aceitamos recebê-la. Quando escolhemos pegá-la, levá-la para casa, deixá-la ocupar espaço em nossa mente. Mas não somos obrigados a fazer isso. Podemos simplesmente deixar que a raiva do outro permaneça com ele. Podemos observar sem absorver, perceber sem internalizar. Mas como fazemos isso na prática? Como desenvolvemos essa capacidade de não aceitar o presente envenenado da raiva alheia? Os estoicos tinham vários exercícios práticos. Um deles era o que chamavam de visão de cima. Quando você se sente preso em um conflito, em uma situação que provoca raiva, tente imaginar-se olhando para a cena de cima, como se estivesse flutuando acima de tudo. Veja as duas pessoas envolvidas no conflito, veja quão pequenas elas parecem no contexto mais amplo da cidade, do país, do planeta, do universo. Essa mudança de perspectiva tem o poder de diminuir a importância que atribuímos ao evento. O que parecia monumental de perto se torna minúsculo de longe. Sêneca usava uma técnica diferente. Ele sugeria que imaginássemos nossa própria morte iminente. Se você soubesse que vai morrer amanhã, ainda se importaria com o fato de alguém ter cortado sua frente no trânsito? Ainda alimentaria ressentimento por uma crítica feita há semanas? Provavelmente não. A proximidade da morte tem o poder de clarificar o que realmente importa. E quando vemos as coisas com essa clareza, a maioria dos motivos que temos para a raiva se revelam triviais. Jung abordava isso de outro ângulo. Ele falava sobre o que chamava de função transcendente, a capacidade da psique de manter opostos em tensão sem forçar uma resolução prematura. Quando sentimos raiva, há uma pressão para agir imediatamente, para descarregar a tensão através da ação. A função transcendente nos permite tolerar essa tensão, segurar os opostos, sentir a raiva sem agir sobre ela, até que uma terceira via, uma solução mais criativa e integradora,
possa emergir. Pense nisso como segurar duas pedras pesadas, uma em cada mão. É desconfortável. Seus braços começam a doer. Há uma tentação enorme de simplesmente largar as pedras, de aliviar a tensão. Mas se você consegue aguentar um pouco mais, se consegue tolerar o desconforto, algo novo pode surgir. Talvez você encontre uma maneira de equilibrar as pedras, ou de usar o peso delas para fortalecer seus músculos, ou de colocá-las em um lugar onde possam servir a um propósito construtivo. Mas tudo isso requer que você primeiro tolere a tensão, sem descarregá-la impulsivamente. Há também a questão do que Jung chamava de inflação do ego. Muitas vezes, nossa raiva vem de um senso inflado de importância pessoal. Achamos que não deveríamos ser tratados de determinada maneira, que merecemos respeito especial, que nossas expectativas deveriam ser atendidas. Quanto maior nosso ego, mais vulneráveis somos à raiva, porque mais situações são percebidas como ataques à nossa grandeza imaginada. Os estoicos eram mestres em deflacionar o ego. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo de que ele era apenas um homem mortal, que um dia seria esquecido, que até mesmo seus grandes feitos se dissipariam no tempo. Ele escreveu: Alexandre, o Grande, e seu condutor de mulas terminaram no mesmo lugar após a morte. Essa não era uma visão nihilista ou depressiva, era uma forma de humildade que liberava do fardo de ter que ser constantemente grandioso, sempre respeitado, perpetuamente admirado. Quando você percebe sua própria insignificância cósmica, não de uma forma que o diminua, mas de uma forma que o liberta, muitos motivos para a raiva simplesmente evaporam. Por que se irritar com uma crítica se, no esquema cósmico das coisas, você é apenas um ponto minúsculo de consciência que existirá por um breve momento? Isso não torna sua vida sem sentido. Pelo contrário, torna cada momento precioso demais para ser desperdiçado em conflitos triviais. Existe também a dimensão corporal da raiva, que não pode ser ignorada. A raiva não é apenas um estado mental, ela habita o corpo. Quando sentimos raiva, há uma cascata de reações fisiológicas. O coração acelera, os músculos se tensionam, a respiração fica superficial, a mandíbula se aperta. Essas sensações físicas, por sua vez, alimentam a experiência emocional da raiva, criando um ciclo de feedback. Uma das maneiras mais eficazes de interromper esse ciclo é através do corpo. Quando você percebe a raiva surgindo, traga sua atenção para a respiração. Não tente mudá-la imediatamente. Apenas observe. Onde você sente a raiva no corpo? É no peito? Na garganta? No estômago? Há calor? A tensão? Simplesmente observe sem julgar. Essa observação consciente já começa a criar distância entre você e a emoção. Você não é a raiva. Você é aquele que observa a raiva. Então, deliberadamente comece a aprofundar e desacelerar sua respiração. Inspire contando até 4. Segure contando até 4. Expire contando até 4. Segure contando até 4. Repita esse ciclo várias vezes. O que você está fazendo é ativar o sistema nervoso parasimpático, aquele responsável pela resposta de relaxamento. Você está literalmente enviando um sinal ao seu cérebro de que não há perigo real, de que não é necessário permanecer em modo de luta ou fuga. Os estoicos não tinham conhecimento de neurociência, mas eles intuitivamente compreendiam a conexão entre corpo e mente. Epicteto aconselhava que, quando sentir raiva surgindo, você deveria contar até 10 antes de fazer qualquer coisa. Essa pausa simples pode ser suficiente para que a onda inicial de emoção diminua e a razão possa reassumir o controle. Sêneca ia além e sugeria que, se possível, você deveria se afastar fisicamente da situação, sair do ambiente, mudar de cenário. Às vezes, a mudança física é necessária para facilitar a mudança mental. Jung
também reconhecia a importância de trabalhar com o corpo. Ele era um defensor da expressão simbólica através de arte, movimento, rituais pessoais. Ele mesmo esculpia, pintava, construía. Essas atividades permitiam que conteúdos emocionais profundos encontrassem uma saída criativa em vez de destrutiva. Se a raiva é energia, e ela é, então a questão não é eliminá-la, mas canalizá-la para algo construtivo. Imagine que você está furioso com uma situação no trabalho. Em vez de enviar um e-mail agressivo que você vai se arrepender, você poderia canalizar essa energia para uma corrida intensa, para limpar a casa com vigor, para escrever em um diário privado tudo o que está sentindo sem filtro. Essas atividades permitem que a energia se dissipe de maneira que não causa dano a você ou aos outros. E frequentemente, depois desse descarregamento, você consegue ver a situação com mais clareza. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos explorar. A raiva, muitas vezes, é uma emoção secundária, uma defesa contra algo mais vulnerável. Por trás da raiva, frequentemente há medo, tristeza, vergonha ou uma sensação de impotência. A raiva nos faz sentir poderosos, nos dá uma ilusão de controle. É mais fácil estar com raiva do que admitir que estamos com medo ou magoados. Jung entendia isso profundamente. Ele via a raiva como frequentemente sendo uma manifestação da sombra, mas também como uma proteção do ego contra feridas narcísicas. Quando nossa autoimagem é ameaçada, quando algo expõe nossa vulnerabilidade, a raiva surge como um escudo. É como um porco-espinho que levanta seus espinhos quando se sente ameaçado. Os espinhos não são o verdadeiro porco-espinho, são apenas sua defesa. Se quisermos realmente trabalhar com a raiva de maneira profunda, precisamos ter a coragem de olhar para o que está por trás dela. Quando você sentir raiva, pergunte-se: o que estou realmente sentindo aqui? Do que estou tentando me proteger? As respostas podem ser surpreendentes. Talvez você descubra que a raiva de seu chefe é, na verdade, medo de não ser bom o suficiente. Talvez a raiva de seu parceiro é, na verdade, tristeza por se sentir não visto e não valorizado. Talvez a raiva do trânsito é, na verdade, frustração com a falta de controle que você sente sobre sua própria vida. Os estoicos também entendiam que nossas emoções são frequentemente baseadas em crenças subjacentes. Se você acredita que precisa do respeito dos outros para ter valor, ficará com raiva sempre que sentir que está sendo desrespeitado. Se você acredita que o mundo deve ser justo, ficará com raiva sempre que testemunhar injustiça. Se você acredita que tem direito a um tratamento especial, ficará com raiva sempre que for tratado como comum. A solução não é nunca se importar com respeito, justiça ou dignidade. A solução é não fundamentar sua paz interior nessas coisas externas. É possível valorizar o respeito sem depender dele para sua autovalorização. É possível lutar contra a injustiça sem se tornar amargo e raivoso. É possível ter dignidade sem exigir reconhecimento constante dos outros. Essa é uma distinção sutil, mas crucial. Os estoicos não eram apáticos no sentido de não se importarem com nada. Eles se importavam profundamente com a virtude, com fazer a coisa certa, com contribuir para o bem comum. Mas eles não permitiam que seu bem-estar interior dependesse de resultados externos. Eles faziam o que era certo porque era certo, não porque esperavam recompensa ou reconhecimento. E quando não recebiam o que sentiam que mereciam, não ficavam com raiva. Eles simplesmente continuavam fazendo o que era certo. Esta é a verdadeira liberdade. Não é a liberdade de circunstâncias perfeitas, mas a liberdade de uma mente que permanece serena, independentemente das circunstâncias. É o que Marco Aurélio quis dizer quando escreveu: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Não da qualidade de suas circunstâncias, mas de seus pensamentos sobre suas circunstâncias.
Vamos aprofundar ainda mais essa exploração, adentrando no território onde a psicologia junguiana e o estoicismo se entrelaçam de maneira particularmente fértil. A relação entre consciência e transformação. Porque parar de reagir não é apenas uma técnica de manejo emocional. É uma porta de entrada para algo muito maior, um caminho de transformação profunda que os antigos chamavam de sabedoria e Jung chamava de integração psíquica. Quando você para de reagir, algo extraordinário acontece. Você cria aquilo que podemos chamar de espaço interior. Esse espaço é como uma sala dentro de você onde a vida pode acontecer sem necessariamente te invadir completamente. Os eventos externos continuam ocorrendo, as pessoas continuam agindo de maneiras que você não aprova. Os desafios continuam surgindo, mas agora existe um lugar dentro de você que permanece intocado, um santuário interno que nenhuma tempestade externa pode alcançar. Jung falava sobre o centro do self, aquele ponto de equilíbrio psíquico que não se identifica nem com o ego, nem com qualquer conteúdo específico da consciência, mas que observa tudo a partir de uma posição de totalidade. Quando você reage automaticamente, você está operando exclusivamente do ego, daquele eu pequeno que se sente constantemente ameaçado e precisa se defender. Mas quando você para de reagir, quando você cria esse espaço, você começa a acessar algo maior, algo que Jung via como a verdadeira essência da psique. Os estoicos tinham uma concepção similar, embora expressa em linguagem diferente. Eles falavam do daimon interior, da centelha divina da razão que habita em cada ser humano. Para eles, cultivar essa razão, protegê-la das paixões destrutivas, era o mais alto objetivo da vida humana. Marco Aurélio frequentemente se referia ao seu daimon como algo sagrado que precisava ser honrado e preservado. Quando ele escolhia não reagir com raiva, não era apenas controle emocional. Era um ato de reverência à parte mais nobre de si mesmo. Esta é uma mudança de paradigma fundamental. Em vez de ver a não-reação como supressão ou negação, começamos a vê-la como afirmação do que há de mais elevado em nós. Cada vez que você escolhe não reagir, você está dizendo sim à sua consciência, à sua dignidade, à sua capacidade de escolha. Você está afirmando: eu não sou escravo de meus impulsos. Eu sou mais do que minhas reações automáticas. Existe em mim uma dimensão que transcende a reatividade. Jung observou que o processo de desenvolvimento psicológico envolve o que ele chamou de diferenciação e integração. Diferenciação significa tornar conscientes as várias partes da psique, reconhecer que você é composto de muitas vozes, muitos impulsos, muitas subpersonalidades. A raiva é uma dessas vozes. Mas você tem também a voz da compaixão, da curiosidade, da sabedoria, do medo, da alegria. Nenhuma dessas vozes é você por completo. Você é a consciência que contém todas elas. Integração, por sua vez, significa reunir essas partes em uma totalidade funcional, onde nenhuma voz domina completamente as outras, mas onde todas têm seu lugar apropriado. Uma psique madura é como uma orquestra bem regida. Cada instrumento tem seu momento, sua contribuição única. A raiva tem seu lugar quando há uma verdadeira injustiça a ser confrontada, quando limites precisam ser estabelecidos com firmeza. Mas ela não deve ser o único instrumento tocando, e certamente não deve tocar em todos os momentos. Os estoicos expressavam isso através da metáfora do timoneiro. A vida é como um navio navegando em mares imprevisíveis. Os ventos, as ondas, as tempestades estão fora do seu controle. Mas você é o timoneiro. Você controla o leme. Você decide para onde apontar o navio, como ajustar as velas quando buscar porto seguro. A raiva é como uma tempestade externa que tenta arrancar o leme de suas mãos. Quando você para de reagir, você está segurando firme o leme.
recusando entregar o controle de sua jornada para forças externas. Há um exercício estoico poderoso relacionado a isso. Ao final de cada dia, Sêneca recomendava fazer um exame de consciência. Você revisita os eventos do dia e se pergunta: onde eu reagi quando poderia ter respondido? Onde eu deixei a raiva tomar o controle? O que eu poderia ter feito diferente? Mas isso não deve ser feito com autocrítica severa. Deve ser feito com a curiosidade gentil de um cientista observando um experimento. Você está coletando dados sobre si mesmo, aprendendo seus padrões, tornando-se mais consciente de seus pontos de gatilho. Jung faria algo similar através do que ele chamava de trabalho com sonhos. Os sonhos, para Jung, eram mensagens do inconsciente, mostrando aspectos de nós mesmos que ainda não reconhecemos conscientemente. Se você tem sonhos recorrentes de conflito, de perseguição, de violência, esses podem ser indicações de raiva não reconhecida, de sombras não integradas. Trabalhar com esses sonhos, dar-lhes atenção, dialogar com suas figuras, pode ser uma maneira profunda de entender e transformar padrões de raiva. Mas além do trabalho individual, existe também a dimensão coletiva. Vivemos em uma cultura que, em muitos aspectos, glorifica a raiva. Filmes de ação celebram a vingança. Redes sociais recompensam indignação com engajamento. Movimentos políticos mobilizam pessoas através da raiva contra inimigos comuns. Não é de surpreender que tantos de nós lutemos com raiva crônica. Estamos imersos em um campo coletivo que constantemente a alimenta. Jung falava sobre o inconsciente coletivo, aquelas camadas da psique que compartilhamos com toda a humanidade. Existem padrões arquetípicos aí, incluindo o arquétipo do guerreiro, do vingador, do juiz severo. Esses arquétipos têm poder precisamente porque são coletivos, porque ressoam com algo profundo em nossa história evolutiva e cultural. A raiva pode ser tanto pessoal quanto transpessoal. Às vezes, quando sentimos raiva, não é apenas nossa raiva individual. Estamos canalizando uma raiva coletiva, uma indignação que pertence a grupos inteiros, a movimentos históricos, a feridas ancestrais. Reconhecer isso pode ser libertador. Você pode perguntar: esta raiva é realmente minha ou estou carregando algo que pertence a um coletivo maior? Isso não é para negar responsabilidade pessoal, mas para ter uma visão mais completa. Se você está carregando raiva ancestral, raiva de gerações passadas que sofreram injustiças, isso requer uma abordagem diferente do que se fosse apenas uma irritação pessoal momentânea. Os estoicos, vivendo em um império vasto e multicultural, também tinham consciência da dimensão coletiva da experiência humana. Eles enfatizavam a ideia de cosmopolitismo, a noção de que todos os seres humanos são cidadãos de uma única cidade cósmica. Quando você vê os outros não como estranhos ou inimigos, mas como concidadãos nesta jornada humana compartilhada, fica mais difícil manter raiva duradoura. Você reconhece que todos estão lutando suas próprias batalhas, carregando seus próprios fardos, fazendo o melhor que podem com os recursos que têm. Marco Aurélio escreveu: tudo o que acontece, acontece justamente. Isso pode soar fatalista ou até mesmo cruel, especialmente quando aplicado a injustiças genuínas. Mas o que ele está apontando não é que tudo o que acontece é moralmente correto, mas sim que tudo o que acontece é parte do tecido interconectado da causalidade cósmica. Cada evento é resultado de incontáveis causas anteriores, e cada evento, por sua vez, se torna causa de eventos futuros. Quando você vê a realidade dessa forma, a raiva começa a parecer menos justificada. Não porque o sofrimento não importa, mas porque você reconhece que está tudo conectado, tudo fluindo, tudo mudando. A pessoa que te machucou foi moldada por forças além de seu controle. E você, com sua raiva, está se tornando parte de uma cadeia que pode perpetuar mais sofrimento.
Mas você também tem o poder de quebrar essa cadeia, de escolher uma resposta diferente, de introduzir algo novo no fluxo causal. Esta é uma forma de responsabilidade muito maior do que simplesmente culpar os outros. É reconhecer que, embora você não possa controlar o que te acontece, você tem enorme influência sobre o que acontece a partir de você. Suas reações se tornam as condições que outros enfrentam. Se você responde à raiva com raiva, você está adicionando mais raiva ao mundo. Se você responde à raiva com clareza e compaixão, você está introduzindo algo diferente, algo que pode quebrar o ciclo. Jung chamava isso de trabalho de redução. Não no sentido de diminuir, mas no sentido alquímico de destilar, de transformar uma substância base em algo refinado. A raiva é matéria-prima. Ela contém energia, paixão, um clamor por justiça. Mas em sua forma bruta, ela é destrutiva. Através do trabalho consciente, através da não reação imediata, seguida de reflexão profunda, você pode destilar dessa raiva algo mais puro. Talvez coragem para estabelecer limites, talvez determinação para mudar situações injustas, talvez compaixão por todos os envolvidos, incluindo você mesmo. Os alquimistas medievais, cujo simbolismo Jung estudou extensivamente, falavam sobre transformar chumbo em ouro. Isso era tanto literal quanto metafórico. Psicologicamente, significa transformar aspectos sombrios e pesados da psique em qualidades luminosas e valiosas. A raiva é chumbo. Ela é pesada, opaca, tóxica se não manuseada corretamente, mas contém em potencial o ouro da assertividade saudável, da capacidade de defender o que é certo, da energia vital para a mudança. Esta transformação não é rápida nem fácil. Requer o que os alquimistas chamavam de opus, a obra. Requer tempo, paciência, atenção constante. Requer que você visite e revisite os mesmos padrões, as mesmas feridas, os mesmos gatilhos, cada vez com um pouco mais de consciência, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de habilidade. E aqui está algo crucial que os estoicos entendiam muito bem. Você vai falhar, muitas vezes. Haverá dias em que você reage exatamente da maneira que jurou que não faria mais. Haverá momentos em que a raiva te domina completamente e você diz ou faz coisas que lamenta. Isso é parte do processo. Marco Aurélio, o filósofo imperador, falhou constantemente em viver de acordo com seus próprios ideais. Suas meditações estão cheias de lembretes para si mesmo, de tentativas de se realinhar, de admissões implícitas de quedas. Mas ele continuava tentando. Todos os dias ele começava novamente. E é isso que torna o estoicismo não uma filosofia de perfeição, mas uma filosofia de prática persistente. Não se trata de nunca sentir raiva, mas de se tornar cada vez melhor em reconhecê-la, em trabalhar com ela, em escolher respostas mais sábias. É um processo assintótico. Você nunca chega à perfeição, mas você está sempre se aproximando. Jung via isso de maneira similar. O processo de integração psíquica não tem fim. Sempre há mais camadas para descobrir, mais sombras para iluminar, mais aspectos para integrar. A meta não é alcançar um estado final de completude perfeita, mas engajar-se no processo de crescimento contínuo. Ele chamava isso de opus contra naturam, o trabalho contra a natureza, no sentido de que requer esforço ir contra as tendências automáticas, os padrões inconscientes, as reações habituais. E assim, a jornada de aprender a não reagir se revela não como uma simples técnica, mas como um caminho espiritual, um modo de vida, uma prática contínua de despertar. Cada momento em que a raiva surge se torna uma oportunidade, não um problema.
É uma chance de praticar presença, de exercitar escolha, de afirmar sua dignidade essencial. É uma chance de lembrar quem você realmente é, além de suas reações automáticas. Chegamos agora ao final desta jornada reflexiva, mas de muitas maneiras é apenas o começo. Porque tudo o que exploramos aqui não tem valor real a menos que seja vivido, praticado, integrado na textura de sua vida cotidiana. As ideias de Jung e dos estoicos não são apenas para contemplação intelectual. Elas são ferramentas para viver, mapas para navegar o território complexo da existência humana. Então, o que aprendemos? Que a raiva perde força quando paramos de reagir, sim. Mas mais profundamente, aprendemos que somos muito mais do que nossos impulsos emocionais, que existe em nós uma dimensão de consciência que pode observar, escolher, direcionar, que não somos vítimas indefesas de nossas reações, mas artesãos de nossas respostas. Jung nos ensinou que a jornada para a totalidade psíquica requer coragem para enfrentar a sombra, para integrar o que foi negado, para dialogar com as profundezas do inconsciente. Ele nos mostrou que a raiva frequentemente guarda tesouros escondidos, aspectos de nós mesmos que precisam ser reconhecidos, limites que precisam ser estabelecidos, verdades que precisam ser ditas. O trabalho não é eliminar a raiva, mas transformá-la, refiná-la, usá-la conscientemente como energia para crescimento e mudança genuínos. Os estoicos nos ensinaram que a serenidade não vem de circunstâncias perfeitas, mas de uma mente disciplinada que distingue o que está sob seu controle do que não está. Eles nos mostraram que podemos manter nossa dignidade interior independentemente de como o mundo nos trata, que nossa paz não precisa ser refém das ações alheias. Eles nos lembraram que somos parte de uma totalidade maior, cidadãos de um cosmos interconectado, e que nossas ações ecoam além do que podemos ver. Juntos, Jung e os estoicos nos oferecem um caminho que é tanto psicológico quanto filosófico, tanto interior quanto prático. Eles nos convidam a uma vida de maior consciência, maior escolha, maior liberdade. E essa liberdade não é a ausência de desafios ou provocações. É a capacidade de permanecer centrado em meio a eles, de responder em vez de reagir, de agir a partir da clareza em vez do caos. Mas como você começa? Como você traz isso para a sua vida real, com seus relacionamentos reais, suas pressões reais, seus gatilhos reais? Você começa pequeno, você começa com uma única respiração consciente no meio de um momento de irritação. Você começa com uma pausa de 3 segundos antes de responder a um comentário provocativo. Você começa com 1 minuto de reflexão no fim do dia, perguntando-se: onde eu reagi hoje? O que posso aprender disso? Você começa aceitando que vai falhar, que haverá momentos em que a raiva te domina completamente. E nesses momentos, em vez de se afundar em culpa e autocrítica, você simplesmente nota: ah, lá vai minha raiva novamente. Interessante, vamos ver o que posso aprender dela. Você trata cada falha como dados, como informação valiosa sobre seus padrões, seus pontos vulneráveis, as áreas que ainda precisam de trabalho. Você cultiva práticas que apoiam esse trabalho. Talvez seja a meditação matinal, criando um reservatório de calma para o dia. Talvez seja exercício físico, dando saída à energia de maneira construtiva. Talvez seja escrever um diário, criando espaço para processar emoções sem julgamento. Talvez seja terapia ou análise junguiana, tendo apoio profissional nessa jornada de autoconhecimento. Talvez seja simplesmente passar tempo na natureza, reconectando com algo maior que os dramas humanos mesquinhos. E você lembra constantemente por que está fazendo isso. Não para ser perfeito, não para nunca sentir emoções, não para se tornar algum tipo de santo estoico impassível, mas para viver com mais integridade, mais paz, mais alinhamento com seus valores mais profundos.
para não desperdiçar sua preciosa energia vital em conflitos desnecessários, para não causar dano a si mesmo e aos outros através de reações descuidadas, para cultivar relacionamentos mais saudáveis, um trabalho mais criativo, uma vida mais significativa. A raiva sempre estará disponível. O mundo sempre oferecerá provocações. As pessoas sempre agirão de maneiras que você não aprova. Mas você não precisa aceitar o convite para a batalha. Você pode escolher paz. Não a paz da negação ou da evitação, mas a paz de quem conhece seu próprio coração, de quem fez as pazes com suas sombras, de quem confia em sua capacidade de navegar o que quer que a vida traga. Marco Aurélio escreveu: próximo ao fim de sua vida. Em breve você será cinzas ou ossos, um mero nome ou nem isso. E o que agora faz barulho em torno de você, logo será silêncio. Isso não é pessimismo, é perspectiva. É um lembrete de que muito do que nos perturba é efêmero, insignificante no grande esquema das coisas, e que nosso tempo aqui é curto demais para ser desperdiçado em raiva crônica. Jung, por sua vez, falou sobre a importância de viver uma vida que seja verdadeiramente sua. Não uma vida ditada por expectativas externas ou por reações automáticas. Ele disse: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Quando você para de reagir, quando você cria espaço para a escolha consciente, você está se aproximando dessa pessoa verdadeira. Você está despindo as máscaras, integrando as sombras, revelando a totalidade de quem você é. E então, neste momento, ao terminar esta reflexão, faço um convite. Um convite para você não apenas consumir essas ideias passivamente, mas para vivê-las ativamente. Para experimentar hoje mesmo, não reagir a algo que normalmente te provocaria raiva. Não como supressão, mas como experimento consciente. Observe o que acontece, como você se sente, o que você nota, o que emerge no espaço criado pela não reação. E depois, volte aqui, compartilhe sua experiência nos comentários. Diga-nos o que você descobriu, porque essa não é uma jornada solitária. Somos todos companheiros neste caminho de despertar, de crescimento, de transformação. Suas histórias inspiram outros. Suas lutas ressoam com outros. Sua coragem encoraja outros. Se você sentiu que estas palavras tocaram algo em você, se houve um reconhecimento, uma ressonância, uma faísca de possibilidade, então este canal é para você. Inscreva-se não apenas como espectador passivo, mas como participante ativo nesta comunidade de buscadores. Cada vídeo é uma nova exploração, uma nova faceta desta jornada humana de autoconhecimento e sabedoria prática. E deixe seu like, não porque eu preciso de validação, mas como um sinal para os algoritmos de que conteúdo como este, que convida à reflexão profunda e à transformação genuína, merece ser compartilhado com mais pessoas. Há tantos que estão famintos por substância real, por sabedoria que realmente funciona, por caminhos que levam à paz verdadeira. Aqui está minha pergunta para você, para a reflexão e para os comentários. Qual foi a situação mais recente em que você conseguiu não reagir quando normalmente teria reagido com raiva? O que você sentiu naquele momento de pausa? E o que essa experiência te ensinou sobre você mesmo? Há um último aspecto dessa jornada que precisamos abordar, algo que tanto Jung quanto os estoicos reconheciam como fundamental, a solidão necessária para a transformação. Vivemos em uma época de conectividade constante, de estímulos incessantes, de ruído perpétuo. E nesse ambiente, a raiva encontra combustível infinito. Cada notificação pode ser um gatilho, cada interação nas redes sociais uma potencial provocação, cada mensagem uma oportunidade para mal-entendidos que inflamam emoções. Os estoicos praticavam o que eles chamavam de anacorese, um retiro temporário do mundo.
não necessariamente físico, embora isso também fosse valorizado, mas principalmente mental. Marco Aurélio escreveu: as pessoas buscam retiros para si mesmas no campo, na praia, nas montanhas, mas isso é comum e vulgar, quando a qualquer momento você pode se retirar para dentro de si mesmo. Ele estava falando sobre a capacidade de encontrar quietude interior, mesmo no meio do caos externo. Essa quietude não é ausência de som, mas ausência de reatividade. É aquele lugar dentro de você onde o mundo pode estar pegando fogo lá fora, e você permanece centrado aqui dentro. Não porque você não se importa, mas porque você aprendeu que sua paz interior não depende do mundo exterior estar em ordem. É o que os budistas chamariam de equanimidade, os estoicos chamariam de ataraxia, e Jung chamaria de contato com o self profundo. Jung era enfático sobre a necessidade de solidão para o desenvolvimento psicológico. Ele próprio passou por períodos de isolamento intenso, especialmente após sua ruptura com Freud, quando mergulhou profundamente em seu próprio inconsciente. Ele construía torres de pedra com as próprias mãos, esculpia, pintava, escrevia em diários privados. Essas práticas solitárias não eram escapismo, eram confronto direto com as profundezas de sua própria psique, um trabalho que só pode ser feito em silêncio e solidão. Para nós, isso não significa abandonar nossas vidas e nos tornarmos eremitas. Significa criar momentos sagrados de silêncio, espaços onde podemos ouvir nossa própria voz interior sem a interferência constante de vozes externas. Pode ser 10 minutos pela manhã antes que o dia comece. Pode ser uma caminhada solitária à noite. Pode ser simplesmente desligar todos os dispositivos por 1 hora e sentar em quietude. Nesses momentos de solidão consciente, algo notável acontece. As emoções que estavam agitadas começam a se assentar, como sedimento em um copo de água que finalmente fica parado. E quando a água clareia, você pode ver através dela. Você pode ver seus próprios padrões com mais nitidez. Pode distinguir entre raiva legítima, que sinaliza limites violados, e raiva habitual, que é apenas ruído emocional. Pode discernir o que realmente importa do que é trivial. Os estoicos também falavam sobre a prática de memento mori, lembrar da morte. Isso pode parecer mórbido para sensibilidades modernas, mas era, na verdade, profundamente libertador. Quando você se lembra genuinamente de que vai morrer, de que este momento presente é parte de um número finito de momentos que você terá, suas prioridades se tornam cristalinas. Você pergunta a si mesmo: eu realmente quero gastar um desses momentos preciosos alimentando raiva sobre algo que não vou nem lembrar daqui a 1 ano? Sêneca escreveu cartas extraordinárias sobre isso para seu amigo Lucílio. Em uma delas ele diz: vamos nos apressar a viver bem, já que cada dia é uma vida completa para o homem sábio. Cada dia é uma vida completa. Pense nisso. Se hoje fosse toda a sua vida, como você escolheria vivê-lo? Certamente não em amargor e reatividade constante. Você escolheria presença, conexão, gratidão, paz. Carl Jung abordava algo similar quando falava sobre o que ele chamava de confronto com a morte. Ele observou que muitas pessoas vivem na primeira metade da vida com uma espécie de imortalidade assumida, como se sempre houvesse tempo infinito pela frente. Mas em algum momento, geralmente na meia-idade, a realidade da mortalidade se torna inescapável, e esse confronto pode ser ou devastador ou transformador. Se você nega a morte, continua vivendo de maneira superficial, evitando questões profundas, desperdiçando energia em trivialidades. Mas se você aceita a morte, se você a integra em sua consciência como uma realidade presente, você começa a viver com uma urgência diferente. Não uma urgência frenética, mas uma urgência contemplativa. Uma sensação de: eu tenho que viver autenticamente agora, porque não há garantia de amanhã.
E quando você vive com essa autenticidade existencial, a raiva perde muito de seu poder, porque a raiva frequentemente vem de viver de acordo com expectativas alheias, de tentar ser alguém que você não é, de negar suas verdades mais profundas. Quando você se compromete a viver sua própria vida, não a vida que outros esperam de você, muito da frustração que alimenta a raiva simplesmente dissolve. Há também a questão do perdão, embora essa seja uma palavra que precisa ser tratada com cuidado. Nem Jung, nem os estoicos falavam muito sobre perdão no sentido cristão contemporâneo. Eles não sugeriam que você deve perdoar para ser uma boa pessoa, ou porque é moralmente superior. A abordagem deles era mais pragmática. Os estoicos diriam: você se agarra ao ressentimento porque acha que isso de alguma forma pune a pessoa que te machucou. Mas quem está realmente sendo punido? Marco Aurélio observou: a melhor vingança é não ser como aquele que fez o mal. Quando você carrega raiva crônica, você está se tornando exatamente como aquilo que você odeia. Você está deixando que a ação de outra pessoa te transforme em alguém amargo, reativo, diminuído. Jung diria: quando você não perdoa, quando mantém alguém preso em sua psique como um objeto de ódio eterno, você está, na verdade, mantendo parte de si mesmo presa também. Você está criando um complexo, uma estrutura psíquica carregada emocionalmente que opera autonomamente, sugando sua energia, influenciando seus pensamentos, colorindo suas percepções. O perdão, nesse sentido, não é sobre a outra pessoa. É sobre libertar a si mesmo dessa prisão psíquica. Mas o perdão genuíno não pode ser forçado. Não é algo que você decide intelectualmente e pronto, está feito. É um processo frequentemente longo que envolve honrar plenamente sua dor, reconhecer o dano feito, permitir-se sentir a raiva e a tristeza, e então, gradualmente, quando estiver pronto, escolher liberar. Não porque você aprova o que foi feito, mas porque você escolhe sua própria paz acima de sua necessidade de justiça cósmica. E às vezes, o perdão mais difícil é o perdão de si mesmo. Quantas vezes sua raiva é realmente direcionada a você, disfarçada como raiva dos outros? Você está furioso consigo mesmo por ter sido ingênuo, por ter confiado na pessoa errada, por não ter visto os sinais, por ter permitido que algo acontecesse. E essa autoacusação se projeta para fora como raiva dos outros. Carl Jung era particularmente sensível a isso. Ele via que muito do trabalho psicológico envolve fazer as pazes com suas próprias imperfeições, com suas próprias sombras, com o fato de que você não é e nunca será perfeito. Aceitar sua humanidade falível é profundamente libertador. Significa que você pode errar, aprender, crescer, sem se flagelar eternamente. Os estoicos, com toda sua ênfase em virtude e disciplina, também reconheciam isso. Epicteto, que conhecia o sofrimento intimamente, disse: não é o que nos acontece, mas como respondemos a isso que causa sofrimento. E parte de como respondemos é com que grau de gentileza tratamos a nós mesmos quando falhamos, quando reagimos mal, quando não estamos à altura de nossos próprios ideais. Então, ao encerrarmos verdadeiramente esta reflexão, volto à essência mais simples. Quando você para de reagir, a raiva perde força. Mas mais importante, você ganha força. Você ganha a força da autoconsciência, a força da escolha, a força da presença. Você ganha a capacidade de viver conscientemente, em vez de automaticamente, de responder sabiamente, em vez de reagir cegamente. Essa não é uma jornada que termina. É uma prática para a vida inteira. Alguns dias você vai se sair bem, outros dias você vai falhar espetacularmente. E tudo bem. O que importa é a direção geral, a intenção consistente, a disposição de continuar tentando. Como Marco Aurélio nos lembra, é bobagem esperar que pessoas más não façam coisas más, mas esperar que elas não façam mal aos outros e ficar surpreso quando fazem, isso é loucura.
Aceite a realidade como ela é. Trabalhe para mudá-la onde puder. E onde não puder, preserve sua paz interior. Essa é a sabedoria atemporal que atravessa milênios, que une a psicologia profunda de Jung com a filosofia prática dos estoicos. E ela está disponível para você, agora, hoje, neste momento exato. Então deixo você não apenas com ideias, mas com um compromisso possível. Nas próximas 24 horas, quando surgir uma situação que normalmente provocaria raiva, experimente criar um espaço de 5 respirações profundas antes de responder. Apenas 5. Inspire profundamente pelo nariz, expire lentamente pela boca, 5 vezes. E então, com essa pequena margem de clareza, escolha sua resposta. É um experimento minúsculo. Mas experimentos minúsculos, repetidos consistentemente, transformam vidas. Esta é a sua oportunidade. Este é o seu momento. Não amanhã, não quando as circunstâncias forem perfeitas, mas agora, com toda a sua imperfeição gloriosa e humana. E se você está pronto para esta jornada, se você sente que algo nessas palavras despertou uma possibilidade em você, então junte-se a nós. Inscreva-se neste canal não como consumidor passivo, mas como explorador ativo do território interior. Deixe seu like como um voto de confiança de que a profundidade ainda importa, de que a sabedoria ainda tem lugar, de que a transformação genuína ainda é possível. E responda àquela pergunta que deixei antes, mas agora com uma dimensão adicional. Quando foi a última vez que você não reagiu? E mais importante ainda, o que você fez com a energia que não gastou em raiva? Para onde ela foi? O que ela criou? Porque no final, não se trata apenas de não reagir. Trata-se do que você constrói no espaço que a não reação cria. Trata-se da vida que emerge quando você não está constantemente em batalha. Trata-se da pessoa que você se torna quando escolhe consciência sobre automatismo, sabedoria sobre impulso, paz sobre vitórias vazias. Sua vida está esperando por você. Não a vida perfeita sem provocações, mas a vida autêntica, onde você permanece fiel a si mesmo, independentemente das provocações. Essa vida começa quando você para de reagir e começa a responder. Quando você para de ser empurrado e começa a escolher. Quando você para de ser um efeito e se torna uma causa. Reflita sobre isso. Escreva sobre isso. Compartilhe se sentir à vontade, porque na partilha, na vulnerabilidade autêntica, na troca honesta de experiências, todos crescemos juntos. Deixo você com estas palavras para contemplação. A raiva é um rio. Você pode ser arrastado por sua correnteza, batendo contra pedras, se afogando em sua turbulência. Ou você pode ficar na margem, observando as águas passarem, reconhecendo sua força sem ser levado por ela. O rio não diminui, porque você não entra nele. Mas você permanece seco, inteiro, livre para escolher seu próprio caminho. Quando você para de reagir, não está suprimindo a tempestade, está se tornando o céu que a contém, vasto, sereno, inabalável. Até o próximo encontro, que você caminhe com consciência, responda com sabedoria e encontre paz, não nas circunstâncias perfeitas, mas na quietude do seu próprio coração centrado. Nos veremos em breve.